Está conosco hoje e vai nos abençoar com a palavra Pastor André Lisboa. Pastor André Lisboa é membro da Igreja Batista Itacuruçá, missionário, vocacionado e está num momento de transição. Ele está deixando o campo aqui no Brasil para assumir o campo missionário na Itália. É um desafio grande, uma igreja que o está convidando para pastoreá-la lá na região de Milão, onde ele há de servir aquele lugar, prosseguindo a obra do Senhor ali na Itália. Evidentemente que às vezes alguns pensam, que missões só faz sentido na África, na Ásia, em países do terceiro mundo, em lugares remotos, inóspitos. Mas o que nós temos visto é que o continente avançado da Europa hoje é um dos que mais carece conhecer o amor de Jesus. E especialmente aquela região ali do Mediterrâneo, hoje tem sido alvo das ações missiológicas e missionárias por conta do movimento migratório dos refugiados árabes, da Síria, do Irã, do Líbano, de países que estão sofrendo a severa perseguição por meio do movimento radical islâmico, e eles estão fugindo como refugiados para a Europa, e as agências missionárias têm focado muito suas ações nessas áreas. Portanto, a gente precisa redesenhar este paradigma missiológico de que trabalhar na Europa é fácil, é confortável. Não é. Nunca foi, na verdade. Mas mais ainda agora, no momento em que vivemos, dessas pressões e mudanças que o mundo está vivendo. E o pastor André aceitou esse desafio. Se Deus confirmar os planos que estão sendo traçados, no segundo semestre deste ano, ele já está indo com sua família para a Itália. E ele vai compartilhar conosco a palavra de Deus, para que nossa igreja o conheça o seu trabalho, conheça o seu desafio, e queira o Senhor que nós possamos caminhar juntos, vivendo a alegria e o privilégio de participar da obra para onde Deus o tem convocado. Pastor André, seja bem-vindo em nosso meio, querido. Deus use e abençoe você livremente entre nós nesta noite. Oi, irmãos, graça e paz. Meu nome é André, sou irmão de vocês em Cristo. Tenho muita alegria de estar aqui, porque há 30 anos atrás, quando eu tinha uns 6 anos, eu lembro de vir com meus pais aqui nessa igreja. Eu fui batizado na Igreja Batista do Caxambi, aqui pertinho, pelo pastor Wilson Marinho. E eu lembro que meu pai não era membro da igreja e ele gostava de vir à igreja do Meier. E aí vínhamos aqui a participar dos cultos. Eu lembro de estar no culto infantil diversas vezes. Lembro das embaixadas e encontros de embaixadores do rei que fizemos aqui. E hoje para mim é um privilégio estar aqui de volta com vocês para cultuarmos juntos, para adorar aquele que é digno do nosso louvor, que é o nosso Deus e Pai de Jesus Cristo. Eu sou casado com a Gláucia, ela é médica e está hoje de plantão no hospital aqui da nossa cidade, não pôde vir. E nós temos juntos 3 filhas, 3 meninas. Então eu sempre perco de 4-1 na minha casa, que são 4 mulheres contra 1 André. A Beatriz tem 7 anos e temos gêmeas de 3 anos, Carolina e Isabel. E depois eu vou falar um pouquinho sobre elas. E Deus nos presenteou com essa herança toda maravilhosa. Tenho trabalhado na Igreja Batista Itacuruçá como pastor de crianças. Então esse momento aqui, pastor Purinho, eu estou bastante acostumado, que é o momento que eu saio com as crianças. E lá nós temos 4 cultos e temos que dar conta de 4 equipes por culto para que a gente possa abraçar essas crianças, pastoreá-las no caminho do Senhor. Como é importante que nós pais saibamos, que não é um momento apenas que nós vamos ter de refrigério no culto sem nossos filhos, mas que a equipe que está lá está ministrando no coração dos nossos filhos como extensão daquilo que já iniciamos em casa. E lá também na Itacuruçá eu tenho liderado o ministério Celebrando a Recuperação. E minha história com a Itália, ela não começa desse ano. Ela vai lá dos idos de 2004, quando ainda era seminarista. E o pastor Valdemiro Timchak, na época o líder da Junta de Missões Mundiais, ele procurava um seminarista para que fosse apoiar uma das igrejas em Mantova, na Itália.
E assim o pastor Israel, que é meu pastor, ele me apresentou e fomos fazendo vários projetos missionários, não apenas na Itália, mas também dentro do nosso país. E Deus foi tocando o meu coração, ainda solteiro, ainda seminarista, sem um ministério pastoral, para ir para a Itália. Em 2006 terminei o seminário e então eu e minha noiva na época, a Gláucia, minha esposa, nós fomos até a Junta de Missões Mundiais e o pastor pediu para que esperássemos um pouco, tivéssemos uma experiência aqui no Brasil. Fomos então convocados para a obra do Senhor em Rio do Sul, Santa Catarina. Ali começamos com um grupo de mais ou menos 10 ou 12 pessoas e deixamos uma igreja plantada depois de 6 anos com cerca de 70 pessoas, 2 outras congregações e pela graça de Deus, pelo joelho no chão, porque os irmãos imaginem que a realidade da Europa é muito parecida com essa nossa do sul do Brasil, de igrejas pequenas, igrejas que vão crescendo muito vagarosamente, as pessoas distantes, e Deus nos abençoou de uma forma tão maravilhosa de vermos o seu reino se expandindo ali. E a mensagem que eu quero trazer hoje para os irmãos é intitulada Poder do Evangelho. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Texto muito conhecido. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17 apenas. São 2 versículos conhecidos de todos nós e que falam a respeito do potencial, do poder do Evangelho. Esse poder do Evangelho, eu creio que está agindo aqui hoje, que age nas nossas vidas, não apenas nos domingos, enquanto estamos aqui, como o ministro Paulo ele nos disse, mas durante toda a semana, o poder da cruz de Jesus Cristo, o poder do sangue derramado, ele nos alcança. E é provavelmente isso que Paulo estava dizendo quando apontava para o motivo pelo qual ele não se envergonhava do Evangelho. Vamos ler Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, eis-nos aqui. Queremos te implorar, te suplicar, que assim como o Senhor já nos falou nesse culto, pelas músicas, pelos abraços, pelas palavras, pela vida das nossas crianças, pelos testemunhos de cura, do crescimento desses pequeninos. Como o Senhor já nos tem falado, fala-nos ainda mais agora, por meio da exposição da Tua Palavra, e desafia o nosso coração, Senhor, a sermos pessoas como Paulo, que não se envergonhava do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor. Carecemos de Ti, confiamos no Teu poder e oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém e amém. Em primeiro lugar, Deus procura por gente que não se envergonha do Evangelho. Por que Paulo estava escrevendo isso aos romanos? Note comigo que quando nós olhamos para essa carta aos romanos, não era uma carta para todo o Império Romano, mas era para uma cidade que estava na Península Itálica. O Evangelho chegou na Itália antes de chegar aqui no Brasil. E essa cidade de Roma, talvez lá pelo ano de 60, 70 depois de Cristo, foi um foco de pregação do Evangelho. Tanto é que a Igreja Católica Apostólica Romana tem a sua origem ali, da cidade de Roma. Mas veja, hoje quando nós falamos em cristianismo no continente europeu, mais especificamente na Itália, nós falamos de uma ideia muito vaga que parece que deixou o seu legado histórico, mas que não permaneceu na vida das pessoas. E eu tenho aprendido
que muita gente olha para a Europa e olha para a Itália como um lugar para se tirar férias, mas não como um campo missionário. E quando nós andamos pelas ruas das grandes e pequenas cidades da Itália, vemos tanto desalento, quanto em países em que há guerra, em que há extrema pobreza, e apesar da riqueza, apesar das condições de vida favoráveis, a alma das pessoas está vazia. O que gerou então, neste continente, nesse país, onde o Evangelho chegou no primeiro século depois de Cristo? O que gerou tamanha degradação moral, tamanha degradação espiritual? O afastamento de Deus. Só para os irmãos terem ideia, números dos batistas italianos, num país de mais de 60 milhões de pessoas, 5 mil batistas em todo o país. Muito pouco. Muito pouco. E hoje nós temos uma igreja de 20 pessoas em Milão que tem nos convidado, a mim e minha família, para juntos trabalharmos. Veja, Paulo está dizendo aqui: não me envergonho do Evangelho. Deus nos chama a não nos envergonharmos, a não retermos essa palavra, a não guardarmos no nosso coração, de forma que a nossa vida não seja um vaso transbordante. Antigamente, eu acho que vocês ainda cantam, havia um hino que dizia: eu quero ser um vaso de bênçãos. E tem cristão que quer ser um vaso de bênção com a boca bem pequenininha para não sair bênção nenhuma para fora. Mas eu quero ser um vaso de bênção com a boca grande, de tal forma que as bênçãos entrem, mas saiam também, de tal forma que elas alcancem as pessoas, de forma que a minha vida seja uma propagação constante do Evangelho. Por isso Paulo estava dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é a palavra que significa boa nova, boa notícia. Imagina então um corredor, alguém que iria dar uma notícia que uma guerra havia acabado. E esse camarada tinha que estar com a preparação física muito boa, porque ele ia fazer uma corrida de 16 quilômetros do fronte de guerra até a mesa do rei. E ele corria muito, e depois de 40, 50 minutos, 16 quilômetros que atravessou, ele chega com um evangelion, com uma boa notícia: rei, a guerra acabou, o seu exército foi vitorioso. Nós hoje temos um evangelho, uma boa notícia. Não é que a guerra tenha acabado, mas que o príncipe da paz veio viver entre nós, que Jesus Cristo está conosco, que a morte não venceu, que ele ressuscitou. Um dia Maria Madalena estava diante da tumba de Jesus e ela diz assim: mestre. E então ela percebe que o mestre havia ressuscitado. Nós retemos a palavra de Deus e muitas vezes não falamos por vergonha. Paulo diz: eu não me envergonho. O tempo de Paulo era de perseguição. Muitos cristãos eram levados ao Coliseu, às arenas romanas, para serem lançados às feras, aos leões, queimados vivos, decapitados. E havia muitos que negavam a Cristo, como Pedro fez, e muitos outros que negavam. Mas Paulo diz: eu não nego, eu pago o preço, eu não me envergonho, eu falo, eu vivo por esse Evangelho, porque eu sei que ele fez diferença na minha vida, pode fazer diferença na vida de alguém também. Nós somos como aquelas crianças que retêm e que não falam. Eu sou professor de história. E você já viu quando o professor vai entregar a prova para a criança? Ele conta assim, a fila, 6 crianças. Aí ele conta 6 provas, entrega para o primeiro, deixa a prova virada, não pode passar para trás ainda. Tem um engraçadinho que fica olhando, quem aqui é professor sabe, né? Aí ele vai contando fila por fila, entregando para o primeiro da fila a prova. Aí pode passar para trás. Aí vai passando. Como acontece no vestibular. Aí o último lá grita: professor, não chegou aqui não. O professor nunca erra. Aprendam isso, irmãos. Ele nunca erra. Se tem 7 naquela fileira, ele deu 7 provas. Se não chegou lá no 7º a prova, é porque um dos engraçadinhos guardou uma para depois. Ele botou embaixo da carteira, guardou na pasta. Geralmente é assim.
nós também retemos aquilo que recebemos aqui? Os irmãos têm recebido tanto, têm recebido do pastor Purim. Olha que privilégio vocês têm de ouvi-lo, que privilégio eu tenho de ouvir o pastor Israel todos os domingos. E o que nós temos levado para as pessoas que estão com sede de Deus, que estão querendo ouvir? Meu primeiro ministério foi em Santa Catarina. Lá se converteu um sujeito, o nome dele era Leodir. Leodir era aquele crente que no primeiro amor ele queria participar de tudo na igreja, até das reuniões de mulheres, e ele ia em todas as reuniões. Primeiro amor é assim. E o Leodir falou para todo mundo da família dele: Jesus Cristo hoje vive em mim. Ele tinha umas ideias meio malucas atrás, mas aí então ele se converteu. Ele foi falando para os filhos, para os netos, falou para o sogro que era vivo, falou para a sogra, falou para os irmãos. Um dia o sogro do Leodir caiu muito doente, estava com câncer na boca. O médico deu poucos dias para ele. E no hospital, Leodir me ligou: pastor, vamos lá. Vamos. Fomos até o hospital. Leodir deu o testemunho dele de conversão. Nós lemos a palavra, oramos com o seu Ailton. E lá no hospital, deitado naquele leito, seu Ailton entregou a sua vida para Jesus, porque o Leodir não teve vergonha. Seu Ailton saiu do hospital. O médico tinha dito assim: não tem jeito, vai para casa, sabe aquele diagnóstico, não tem jeito, vai para casa, aproveita as últimas semanas. Nas 2 últimas semanas do seu Ailton também não se envergonhou. Ele falou: agora eu sou um filho de Deus, eu vou falar. Eu vou abrir a minha boca. Será que nós vamos chegar apenas naqueles momentos finais e fatais e começar a falar com intrepidez que Jesus Cristo salva? Quais são as suas estratégias pessoais para levar o Evangelho na sua vizinhança, no seu prédio, entre as pessoas que você ama, com seus familiares? Talvez você faça alguma coisa que todo mundo goste e só você sabe fazer. Eu sei fazer palha italiana, olha só que delícia. Tem gente que sabe fazer bolo. Tem umas irmãs que fazem crochê. Imagina você fazer um crochê para cada apartamento que tem no seu prédio e entregar com um cartãozinho: o que você precisar, conte comigo, estou orando por você. Você abriu uma porta. Talvez não as 24, mas uma porta você abre. Porque daqueles 24 apartamentos, uma pessoa, pelo menos uma, está em sofrimento e vai te procurar. E aí você vai poder falar do amor de Deus. Que estratégias você tem desenvolvido para ir levar o Evangelho? Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E Paulo diz: eu não me envergonho porque ele é poder de Deus. Versículo 16, Paulo continua dizendo: ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder. É um poder explosivo. A palavra grega é dunamis. E dessa palavra vem a nossa palavra dinamite. Você já viu uma explosão de dinamite? É essa explosão que o Antigo Testamento nos narra que Deus derramaria sobre nós o seu Espírito e transformaria o nosso coração de pedra num coração de carne novamente, que batesse para a glória dele. Essa dinamite que transforma o coração de pedra. É essa dinamite que nos torna então pessoas que podem viver, amar, perdoar novamente. Quantas pessoas precisam do poder de Deus em sua vida? A promessa de Jesus em Atos capítulo 1 é que ele derramaria poder sobre os seus discípulos. E eles seriam testemunhas de Cristo em Jerusalém, aqui no Meier, na Tijuca, no meu caso, mas também em toda a Judéia e depois na Samaria e até aos confins da terra. Nós temos a possibilidade de sermos testemunhas de Cristo com poder. Não porque esse poder esteja inerentemente, naturalmente em nós, mas porque é esse o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder que um dia transformou a minha vida, que me tornou de uma pessoa sem sentido, sem rumo, sem propósito, numa pessoa que hoje vive pela misericórdia e para a glória de Deus. Esse poder um dia te alcançou. Te alcançou porque alguém se importou com você. Um missionário, um pastor, os seus pais, alguém foi e falou do amor de Cristo para você.
E você pôde hoje experimentar desse poder que opera em nós, desse poder que está nos tornando a cada dia, se você busca a santificação, mais semelhantes a Jesus. O Evangelho é poder, mas é poder também que se mostra na nossa fraqueza. Quando a gente fala de poder, a gente já imagina sinais, milagres, tantas coisas grandiosas que Deus quer e pode fazer. Mas eu quero pensar no poder que se manifesta na minha fraqueza, na minha pequenez. Então, quando eu era seminarista, fiz 3 viagens à Itália. A primeira delas custeada pela minha igreja, as outras 2, as igrejas da Itália começaram a pagar a minha passagem. E aí eu ia para lá, e lá eu encontrei uma jovem senhora. O nome dela é Ana Lúcia. Eu conto a história dela porque ela me permite fazê-lo. Ana Lúcia havia, quando criança, sido abusada por um tio. Tinha 8 anos de idade e começou a vivenciar uma rotina de abusos físicos, sexuais, emocionais. E ela me contou a história que ela cresceu se detestando, não se via como uma pessoa que tivesse valor, se entregou para homens e mulheres, se tornou na cidade dela Miss Bumbum, participou desse concurso, altamente depreciativo do gênero feminino. E um dia alguém falou do amor de Cristo para ela. E ela entendeu que Cristo olhava para ela sob uma nova ótica. Cristo a amava, que Ele perdoava o seu passado, que Ele dava para ela uma nova perspectiva de futuro, que o passado dela, quando foi redimido, transformado, o futuro dela poderia ser um futuro maravilhoso nas mãos de Cristo. E aí ela me disse: André, eu entendi o amor de Cristo, que Ele me perdoava de tudo que eu havia feito de errado. Ele restaurou a minha autoestima. Ele ajustou o meu valor ao valor que Ele me dava de fato. Não o que as pessoas achavam de mim, apenas um corpo bonito. Não como eu me via, alguém que não prestava, não servia, que havia sido abusada. Mas olhei para dentro de mim mesmo e percebi como Cristo me amava. Então, eu pude perdoar o meu tio, porque Cristo me perdoou, eu perdoei o meu tio. Olha, eu achava aquilo tudo tão repugnante. Eu era tão pequena que nem sabia o que estava acontecendo, mas quando eu cresci eu entendia e mantinha um ódio no meu coração. Mas naquele momento em que Cristo me alcançou, eu pude perdoar aquela pessoa que fez isso comigo. Esse é o poder de Deus, é o poder que nos liberta do nosso passado. É o poder que nos dá a capacidade, a perspectiva de um novo futuro. É o poder que nos dá propósito na vida. É o poder que os italianos, assim como os brasileiros, precisam experimentar, sentir. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí Paulo vai dizer assim: primeiro do judeu, mas também do grego. O que Paulo está dizendo aí? É que há uma hierarquia de importância. Olha, primeiro os judeus, se sobrar, aí os gentios, porque no caso aqui a palavra grego significa os gentios, aqueles que não são judeus vão receber. Mas nós que estamos aqui, eu creio, a maioria de nós não somos judeus. Pode ser que haja um ou outro irmão que, tendo sido judeu, se converteu e está aqui hoje. A maioria de nós somos considerados gentios. Estávamos fora da primeira aliança de Deus, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas por Cristo fomos chamados para a comunhão com Ele. E veja, aqui Paulo está dizendo que não há uma hierarquia de importância, mas há uma ordem de alcance gradual desse Evangelho. Primeiro do judeu, porque a salvação vem do judeu, segundo Jesus Cristo disse àquela mulher samaritana, João capítulo 4. Mas ele veio para aqueles que eram seus, e os seus não receberam. E aí João continua: mas aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Então essa bênção é extensiva para todos nós, porque Paulo vai dizer em Gálatas que não há judeu agora e nem grego, não há homem nem mulher, e a gente pode trazer para o nosso tempo, não há rico, não há pobre, não há negro, branco, chinês, oriental, índio, não tem alto nem baixo, gordo, magro, não tem gente que é doutor e tem doutorado e gente que não estudou. Diante de Deus está todo mundo nivelado. Diante de Deus, nós em Cristo somos um. Diante de Deus não importa se a sua conta bancária é grande ou pequena. Diante de Deus nós somos um só em Cristo. Essa é a maravilha do Evangelho, que nos chama a pegar a mão daquela pessoa que está no nosso lado e dizer: tu és o meu irmão, você é um comigo. Então, o Evangelho tem um alcance gradual, ele vai alcançando as pessoas. Primeiro os de casa, nós pregamos primeiro para os de casa, depois para os de fora, e a gente vai ampliando o alcance da nossa pregação. Como Jesus fez, por exemplo, com uma mulher que procurou por ele. Tinha uma mulher com a filha endemoniada, você lembra? A mulher Sirofenícia. Essa mulher estava fora do ambiente de Jesus. Ela veio suplicar: Senhor, me dá uma ajuda. Me dá minha ajuda porque a minha filha está ali prostrada, ela não consegue mais se controlar, os demônios tomaram conta dela. Então Jesus diz: não posso tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. E aquela mulher, num ato de fé, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. Então Jesus vê que aquela mulher tem fé e liberta e cura aquela menina. A salvação está extensiva a todos nós. Um dia nós fomos o povo que recebeu a mensagem do Evangelho. Nossas igrejas cresceram. E um dia, outras nações da Europa foram aquelas nações que enviaram missionários. Hoje essas nações precisam do amor de Deus, mais uma vez, porque o amor se esfriou. A graça de Deus é vista naquela Europa rica, mas com tanta gente vazia, cheia de bens materiais, mas sem encontrar propósito na vida. E nós olhamos estatísticas, por exemplo, da Suíça, país que faz fronteira ao norte da Itália. Ali é uma indústria do suicídio. Não é porque as pessoas na Suíça estão sofrendo calamidade pública como o Rio de Janeiro está, não é, pastor? Mas é porque elas não têm propósito na vida. Norte da Itália é assim. Milão fica a poucos quilômetros da Suíça. Se tomar o seu carro, você está ali em 2 horas. E muita gente pensa que a Itália é apenas um país bonito. É sim, mas um país cheio de necessidades e carências que não são visíveis a olho nu. Porque parece que aquela sociedade ela é tranquila, estável, mas há pessoas, grande maioria delas, que estão sem rumo, andando, se afastando de Deus. Então, a minha história continua. Em 2006 me graduei no seminário, fomos para Rio do Sul, e em 2009 nasceu a nossa primeira filha, Beatriz. Que alegria, que bênção. Em 2012, minha esposa se encontrava grávida de novo, nós não sabíamos o que fazer, não tínhamos planejado nada. E aí, ao irmos ao médico, ele disse: olha, não é um só não, são 2. Aí, é bênção de Deus. A Glaucia, eu saía rindo, a Glaucia saía chorando, mas a gente saiu dali e foi comemorar de algum jeito as nossas gêmeas que estavam por vir. Carolina e Isabel nasceram no dia 19 de setembro de 2012. Isabel veio com um problema no coração. O problema é que ela tinha 3 furinhos entre os átrios ventrículos do coração. Se minha esposa estivesse aqui, ela explicaria melhor, mas eu sou leigo nessas coisas. Eu sei que desses 3 furinhos, que são comunicações interventriculares ou intraatriais, nós recebemos a notícia somente no dia 4 de outubro.
Minha esposa veio aqui para o Rio de Janeiro, nós ainda estávamos lá no interior de Santa Catarina, ela veio com as meninas, ela e minha sogra. Aí era uma quarta-feira, eu falei, Gláucia, você compra a passagem da quarta, mas volta logo no domingo. Aí ela, não, vamos só comprar a passagem de ida, porque a passagem de volta, vamos ver o que vai acontecer. Aí elas vieram para o Rio de Janeiro, nunca mais voltaram, eu que vim para cá. Precisávamos nos mudar para cá, para fazer o tratamento do coração da nossa filha. Não conseguia ganhar peso. Ao sugar o leite na mama, ela ficava muito cansada, magrinha. O que fazer? Avisei a igreja, choramos juntos. 3 meses depois, eu também estava aqui de volta no Rio. Mas acontece que no dia do diagnóstico, ela tinha 2 semanas de vida, Isabel. 2 semanas. Me liga uma pessoa da Junta de Missões Mundiais. Pastor André, queremos enviar o irmão e sua família para a Itália. Eu falei, não podemos ir, porque nós temos que tratar da vida da nossa filha agora. O tempo passou, era essa igreja que me convidava, de Milão. De 2012 para 2016, 4 anos depois, aqueles irmãos orando por nós, nos aguardaram e agora nos telefonaram. Isabel tinha 3 furinhos no coração, hoje só tem 1. Para a glória de Deus, vai fechar o último. Eu creio nisso. E nós dissemos sim para o Senhor. Não sei se você crê em dom de línguas. Eu creio porque eu aprendi italiano em 2 meses, na minha primeira viagem missionária. Eu já estava pregando assim do púlpito, o pastor me chamou, eu fui pregar italiano. Não sei como, mas Deus me deu essa facilidade e, para a honra e glória dele, eu posso dizer, tenho dado aula de italiano para minhas filhas e para minha esposa. Ela está com um pouquinho de preguiça, mas as meninas vão bem. E aí, a gente tem entusiasmadamente orado por aquela igreja. Em fevereiro estivemos lá, durante 2 semanas. E a cada dia, a cada momento, Deus tem confirmado nosso chamado, nossa vocação para ministrar ao povo de Milão. É uma igreja de 20 pessoas, irmãos, muito pequena. Mas o reino de Deus que vem sobre nós com poder, esse poder é comparado pelo próprio Cristo, por Jesus, como uma pequena semente de mostarda que cai no chão e que se torna uma grande árvore em que as aves do céu se aninham. É o potencial do reino de Deus. É a capacidade desse reino se desenvolver. E hoje essa igreja que conta com italianos, com brasileiros, com peruanos, com um irmão somali, com ucranianos, essa igreja tem outras 2 congregações. Você imagina uma igreja de 20 pessoas com 2 frentes missionárias. É porque o povo tem que trabalhar, não tem como ficar sentado. Eles vão trabalhar. O Evangelho de Jesus, para terminar, ele difunde, ele expõe, ele manifesta, ele sinaliza a justiça de Deus. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, eu e você. Primeiro do judeu, também do grego. Aí Paulo vai dizer no 17, porque nele se manifesta a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se dá no Evangelho. Quantos aqui são justos? Nenhum de nós. Todos nós somos vistos na palavra de Deus como pecadores. Naturalmente ninguém é justo. Todos pecaram, estão afastados, destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz que Jesus, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não se misturou com o pecado, ele se tornou pecado por mim e por você, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, é isso que na teologia nós chamamos de justificação. É que Cristo, o único justo que andou sobre essa terra, ele tomou todos os meus pecados, os seus pecados, todo mundo que existe. Ele foi tomando os pecados no momento da cruz.
Por isso que ele grita para o Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento da cruz, ele tinha todo o pecado. Sabe, uma pessoa toda tatuada até na unha. Eu imagino Jesus assim, simbolicamente, como se ele tivesse todo tatuado com os nomes dos meus e dos seus pecados, todo rabiscado. Havia um peso de pecado sobre ele. Ele estava na cruz por mim e por você, como cantamos aqui. Pela cruz me salvou e gentilmente me atraiu. Mas naquele momento da cruz também, e no instante que nós o convidamos para ser o nosso Salvador, Cristo não apenas toma os nossos pecados, os perdoa, livra-nos da culpa, mas Ele faz uma transferência bancária, uma transferência de valor. Ele toma os nossos pecados, mas nos dá a sua própria justiça. Nós que não éramos justos, recebemos de Cristo a sua própria justiça. É uma troca injusta, mas é a troca da graça. Que Cristo, que tinha o pecado, o Cristo que não tinha pecado, ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Eu aprendi isso de uma forma mais profunda quando estivemos em fevereiro na Itália. Um rapaz que começou a frequentar a igreja, ele é somali, veio do país da África chamado Somália. Na Somália, se você diz que é cristão, você morre. Basicamente isso. Se você era muçulmano e se converte, eles vão te decapitar, ou eles vão te colocar dentro de um daqueles containers, sabe aqueles containers que tem na Praça Mauá, bem fechado assim, dentro do container, no deserto, 55 graus, para você torrar ali dentro durante horas. E esse rapaz, ele entrou num daqueles barcos que a gente vê no noticiário, que vão para Sicília, né, do norte da Itália. O pastor Purim já nos falou disso aqui. Aqueles barcos apinhados de gente. Viajou ali 3 dias e 3 noites sem comer, sem lugar para urinar. Chegou na Sicília, na Itália, como refugiado de guerra, muçulmano. E alguém um dia conseguiu o contato dele, um outro somali cristão, que vivia na Suécia, conseguiu o contato daquele jovem que estava na Itália. Começou a evangelizá-lo via WhatsApp, Facebook, sei lá o que, essa coisa virtual. E ele se converteu. Pessoas da Suécia e de Londres começaram a fazer contato com ele, que eram também somalis, falavam a língua dele, ele se converteu. E esse rapaz chegou na nossa igreja, lá em Milão. Ele está morando hoje num centro de pessoas refugiadas em Milão. E ele começou a frequentar a igreja. Não falava uma palavra em italiano, e os brasileiros, italianos, peruanos, todo mundo que está lá, ninguém fala inglês. Ele fala o inglês arranhado. Ele diz assim: I learned with the tourists. Eu comecei a aprender com os turistas. Ele aprendeu lá na Somália com os turistas. E aí me passaram o contato dele em agosto de 2015. Comecei a discipulá-lo via WhatsApp. E em fevereiro ele ia se batizar. Chegamos, eu e minha família, em fevereiro, na Itália, para passar 2 semanas ali com a igreja, para revermos os irmãos, para confirmarmos tudo aquilo que Deus estava nos falando. E aí aquele jovem me disse o seguinte: pastor, eu quero muito me batizar, eu sei que se minha família souber disso, eu vou ser morto. Minha família não sabe, ele tinha ido para a Itália sozinho. Mas eu quero lhe dizer, pastor, que eu ainda não consegui largar o cigarro. Eu fiquei pensando, né? Um jovem que paga o preço com a própria vida, mas ele tem um problema que é o cigarro. E aí nós caminhamos um pouco mais. E estava chegando o dia do batismo dele. E ele disse assim: pastor, eu tomei a decisão, eu vou entrar na água do batismo limpo. Porque eu entendi o que Jesus fez por mim, que hoje eu sou uma nova criatura e que eu vou viver para Jesus. E eu não vou mais colocar nunca mais um cigarro na minha boca. Todo somali que eu conheço fuma e bebe, mas eu não vou mais fumar, e eu deixei a bebida. E ele entrou nas águas do batismo, porque ele se sabia justiça de Deus. Precisamos falar para as pessoas que Deus os chamou para viverem debaixo da sua justiça. É isso que nos dá valor.
nosso valor não está em nós mesmos, mas está no que Deus pode fazer em nós. Diante disso, diante dessa disposição que nós temos de viver o Evangelho com o poder de Deus, com o poder de Deus que nós perdemos a vergonha de falar sobre ele, com o poder de Deus que pode transformar a vida das pessoas e que gera em nós o desejo de vivermos de acordo com a justiça de Deus, eu quero lhes convidar à oração pela Itália. Antes disso, queria passar um filme, e eu pedi para os rapazes não transmitirem, Pastor Purinho, o filme pela internet, porque o depoimento desse jovem não pode estar na rede, então apenas os irmãos aqui presentes vão poder assistir esse filme. E depois eu volto para que a gente possa orar junto. O que você sabe a respeito da Itália?
Para a graça de Jesus Cristo, àqueles irmãos que estão em Milão. Quero convidá-lo à oração por esse desafio. E quero convidá-lo também a nos acompanhar, porque estamos nesse momento da nossa vida, eu e minha esposa, levantando nosso sustento para ir para Milão. Uma igreja de 20 pessoas ainda não é capaz de sustentar plenamente o seu obreiro. Eles pagam aluguel pela sala que mantém no centro da cidade de Milão, e tem sido ali uma luz. Vocês viram os depoimentos de pessoas, todos eles membros daquela igreja, uma igreja que tem diversas nacionalidades e que pode sim ser uma propagadora desse evangelho que um dia nos alcançou. Numa sociedade em que as pessoas estão cada vez mais fechadas, secularizadas, materializadas e, sobretudo, longe de Deus. Esse é o nosso desafio. Então, eu gostaria de fazer um convite para você, muito simples. É um convite que é o mais precioso para mim, que é ter parceiros de oração. Já tenho o contato do pastor Purim, vou pegar o contato da secretaria da igreja e vou passar mensalmente a nossa agenda de missões, aquilo que temos realizado no campo quando formos para lá. Nosso objetivo é ir até o mês de agosto ou setembro, se Deus nos permitir. Mas eu gostaria de fazer um convite especial, muito claro e muito simples. E se você não puder, nós continuamos sendo amigos, mas se você puder, dedicar alguns minutos semanais de oração pela Itália e por essa igreja em Milão. Eu gostaria de convidá-lo a ficar de pé. Apenas isso. Eu quero dedicar alguns minutos da minha vida. Se você não puder, se você acha que não vai conseguir, não precisa ficar de pé. Mas se você aceita esse desafio, que é muito simples, de orar por Milão, orar pela Itália, orar por pessoas que estão perdidas, que estão caminhando sem Deus. Nosso objetivo é levar essa palavra, e eu espero que você possa nos acompanhar. No meu segundo convite, e eu não vou estender aqui o tempo para isso, é que se você tem o desejo de nos adotar como missionários, nós somos missionários associados à Junta de Missões Mundiais. Eu tenho alguns papéis aqui, são pouquinhos papéis do PAN, e esse é um convite muito específico. Eu não vou distribuir agora, apenas se você quiser, venha me procurar no final do culto. Eu vou estar junto com o pastor Purim, aí fica fácil de me identificar, e pela careca você vai ver quem eu sou. Então, você pode me procurar, que eu vou ter a alegria de te dar esse papel aqui, que é da Junta de Missões Mundiais. Contamos com a oração de vocês. Eu queria orar mais uma vez, então entrego a palavra ao pastor. Pai, como é bom ver tanta gente desta igreja se colocando de pé para se envolver com missões, porque muito mais do que uma estratégia, muito mais do que um recurso tecnológico que nós possamos ter, muito mais, Senhor, do que inteligência e capacidade de fala, de convencimento. Nós sabemos que o projeto missionário do Senhor se dá pelo poder do Espírito Santo. E, Senhor, nós contamos com a cobertura espiritual desta igreja, eu, minha esposa, minhas filhas, nossa família, nossa pequena igreja em Milão, que um dia fará grandes coisas para o Senhor. E, Senhor, obrigado por esses irmãos que de pé estão dizendo: eu quero acompanhar a vida, desenvolvimento desta igreja na Itália, Senhor. Abençoa-os também, Senhor, e abençoa-me como o Senhor já tem abençoado, com tantas palavras positivas, com tanta gente que tem nos apoiado, nos sustentado, nos dado a mão. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Purim, pela vida dos outros pastores aqui, a liderança dessa igreja que tem olhado para fora e que tem visto a necessidade que está não apenas ao redor da sua Jerusalém, da sua Judéia, mas também nos confins da terra. E agora, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe esta igreja e faça próspera, não apenas materialmente, mas próspera espiritualmente na Tua presença.
E que o Senhor possa trazer alegria e paz para a vida de cada um que está aqui. Que o teu reino, Senhor, não é comida nem bebida, mas alegria, paz, justiça que vem do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Permaneçam de pé.